Na aula 3, nós vamos continuar aí falando sobre o bem de família involuntário. O bem de família que está regulamentado na Lei 8.009 de 90, que garante proteção ao bem imóvel e recai em não somente ao bem imóvel, mas às plantações, benfeitorias de qualquer natureza, equipamentos profissionais, imóveis que guarneçam a residência desde que quitados. A Lei 8.009 de 90, ela garante a impenhorabilidade e essa impenhorabilidade compreende o imóvel. Imóvel que é residência do casal, residência permanente do casal. A impenhorabilidade dos bens imóveis está regulamentada na própria lei, garantindo assim e tornando o imóvel impenhorável. A casa, que é o asilo inviolável da entidade familiar, se torna impenhorável. Ou seja, eu vou resguardar e fazer com que essa entidade familiar tenha direito a um patrimônio mínimo, a um patrimônio para que ela possa viver com dignidade. O artigo 2º desta lei, a 8.009 de 90, ela garante que os bens, desde que quitados, que guarneçam a residência, também não serão passivos de penhora, ou seja, o imóvel locado, a qual a entidade familiar utiliza como seu domicílio e residência, os bens móveis que guarneçam a sua residência não serão objetos de penhora, não serão expropriados para o pagamento de dívidas futuras, salvo as exceções contidas na lei. Quando a residência familiar constituir de imóvel rural, quando nós falarmos aí de uma residência familiar constituída por um imóvel rural, a impenhorabilidade se restringe à sede da moradia, com os respectivos bens móveis. Nós temos plasmado no artigo 5º da Constituição Federal a limitação da pequena propriedade rural. Essa propriedade rural que está definida pela própria lei, no manto da Constituição Federal de 1988. Que justamente não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes aí da atividade produtiva, dispondo a lei meios para financiar aí o seu desenvolvimento. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de dívidas futuras e aquelas decorrentes da própria manutenção do imóvel. O parágrafo único do artigo 5º da Lei 8.009 de 90, ele diz que na hipótese do casal possuir 2 ou mais imóveis, o bem de família será atribuído, ou seja, recairá sobre o imóvel que possua o menor valor. E estão excluídos da impenhorabilidade os veículos de transportes, obras de artes e adornos suntuosos. Por quê? Porque a impenhorabilidade só alcança a necessidade básica ligada aí à sobrevivência. O objetivo do legislador ao criar esse instituto é justamente garantir a impenhorabilidade daqueles bens indispensáveis e ligados aí à necessidade de sobrevivência da entidade familiar. As exceções contidas nesta norma, elas tratam aí sobre a impenhorabilidade e exclui obras de arte, adornos suntuosos e veículos de transporte. Nós temos também outras exceções quanto à impenhorabilidade no bem de família, como por exemplo com relação a créditos de trabalhadores nas residências e também das respectivas contribuições previdenciárias. O trabalhador doméstico, aquele cidadão que trabalha em uma casa de família, o empregador não pode utilizar o Instituto do Bem de Família para evitar aí uma penhora de crédito daquele trabalhador. Por quê? Porque esse crédito tem natureza alimentar de primeira necessidade. Assim sendo, não poderá o empregador criar aí um obstáculo alegando que o imóvel venha a ser aí impenhorável, garantido pelo Instituto do Bem de Família. Pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção e aquisição de imóvel. A casa de moradia edificada com base em empréstimos
contraídos em instituições financeiras para fim de adquiri-la ou até mesmo para construí-la também não estará isenta, não será objeto, estará à exceção da penhorabilidade, ou seja, se o imóvel foi construído e contraído através de um empréstimo junto a uma instituição financeira, não há que se falar em penhorabilidade do bem de família. Não alcançará, nesse caso, a garantia da impenhorabilidade e esse imóvel poderá sim vir a ser penhorado. O credor de pensão alimentícia também poderá satisfazer aí a sua necessidade de penhorar um único imóvel do devedor. Ou seja, o crédito alimentício, ele também se trata de uma necessidade básica do alimentando e é muito mais importante, inclusive, do que a própria moradia. Então, nesse caso, ocorrerá a exceção com relação à impenhorabilidade. A cobrança de impostos prediais, o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, também será uma exceção à regra da impenhorabilidade. Assim sendo, para o pagamento do crédito tributário, não haverá impenhorabilidade, ainda que aquele seja o único imóvel da entidade familiar. Nós temos também os imóveis que podem ter sido adquiridos como produto de crime. Se o bem da família foi adquirido como produto aí do crime, não resta dúvida que este vai responder na sua integralidade e será uma exceção quanto à impenhorabilidade do próprio bem de família. Já por sua vez, uma outra exceção a essa regra da impenhorabilidade é com relação à fiança concedida no contrato de locação. O fiador responde com o seu imóvel, ainda que esse venha a ser um único bem que ele possua. Veja só, o artigo 5º da Lei 8.009 de 90, ele trata dos efeitos da impenhorabilidade e ele considera a residência como um único imóvel do casal ou da entidade familiar. Carlos Roberto Gonçalves, ele diz que em nenhuma hipótese será considerado impenhorável, em nenhuma hipótese será considerável mais de uma residência, como por exemplo a casa de praia ou a casa de campo. Se a entidade familiar possui mais de um imóvel, aquele que vai ser garantido e vai ser resguardado da impenhorabilidade é aquele que possui o menor valor. Na próxima aula continuaremos. Muito obrigado.